Muito bem, prezados irmãos e alunos do CETEC Graça e Paz do Senhor Jesus. Estamos chegando à aula número 6, a última aula deste curso, e hoje nós vamos falar sobre a transição, relacionamentos contínuos e a igreja missionária. Então, da igreja plantada à igreja missionária. Observem bem que nós estamos estudando exatamente a plantação de igrejas num contexto missionário. Eu quero deixar aqui bem claro que este curso ele não é para eu sair querendo abrir igreja em tudo quanto é esquina da cidade onde eu moro. Não é isso. É plantar igreja num contexto missionário. A igreja plantada, ela pode se tornar uma igreja missionária. No decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns testemunhos de igrejas que foram plantadas no campo missionário transcultural e se tornaram grandes igrejas missionárias. Os objetivos, então, da nossa aula de hoje são, vamos lá. Em primeiro, é compreender a retirada do missionário pioneiro, valorizar relacionamentos contínuos, inspirar a igreja local a tornar-se missionária. Então, são três coisas que nós vamos ver hoje. Muito bem, a retirada estratégica. O missionário, ele, via de regra, o verdadeiro missionário é aquele que vai com uma missão específica, e alguns deles plantam igrejas num contexto transcultural, num contexto missionário, e chega o tempo em que este missionário ele vai ou para outro lugar, ou ele vai já cumprir os seus anos no campo missionário e ele geralmente ele regressa ao seu país de origem. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, e nós vamos ver aqui na palavra de Deus, vamos ver em Atos, no capítulo 14, versículo 23, uma coisa que o apóstolo Paulo fazia quando ele terminava o seu trabalho no campo missionário. Então, aqui no livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 23, nós encontramos o seguinte: observem bem. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quando nós falamos aqui esta coisa que Paulo recomendava os crentes a graça de Deus e partia, aqui Paulo, se você for ver o contexto, Paulo estava se despedindo, Paulo estava deixando uma igreja plantada e agora era a hora dele sair dali. E quando a gente diz assim, e os encomendaram ao Senhor, está dizendo assim, era ministrar sobre aqueles homens, aqueles líderes, a bênção do Senhor para comissioná-los. Então, o apóstolo Paulo ele fazia isto. E eu fico pensando assim, por que hoje tantos campos missionários passam por lutas, por dificuldades, até a obra, aí a gente recebe a notícia, aquela obra acabou. Por quê? Porque muitas vezes o obreiro, o missionário, ele chega ali, faz um trabalho maravilhoso, mas ele não deixa substitutos. E o apóstolo Paulo aqui, em outras palavras, ele estava deixando os seus substitutos. Não era um substituto. Aqui a palavra anciãos, ela está no plural. Então, Paulo deixava a igreja com uma liderança sólida, homens idôneos. Nós vimos na aula anterior as características
dos obreiros são homens idôneos, homens de Deus, homens de uma conduta ilibada, e agora Paulo estava recomendando esses crentes, estava preparando-os, abençoando-os para que eles dessem continuidade à obra do Senhor. O objetivo dessas igrejas no Novo Testamento e até hoje é que a igreja ela é autônoma. Ela tem esta característica. Ela não é uma cadeia de comida fast food. Não, a igreja ela é autônoma, mas ela não é isolada. Nós vamos ver no Novo Testamento, em algumas ocasiões, o apóstolo Paulo voltando àquelas igrejas outrora fundadas ou plantadas por ele, e ele chegava ali para animar os irmãos, ele chegava ali para, tipo, quem sabe, dar uma capacitação àqueles líderes para que a obra do Senhor ela avançasse. Então, a igreja, apesar de autônoma, mas não isolada. Nós não podemos pensar que agora que o missionário foi embora, aquela igreja agora ela se isola em si mesma, ela é autônoma, mas ela não está isolada. Eu lhes conto, queridos irmãos, que até hoje eu assessoro as igrejas por onde eu estive. As igrejas me consideram muito, eu louvo a Deus por isto, por confiar a minha pessoa isto, e quantas vezes eles têm algumas consultas, têm algumas dúvidas e entram em contato comigo e me perguntam, eu oro com eles, compartilho as coisas do Senhor com eles, e eles estão lá fazendo a obra do Senhor. Eles, ou seja, são autônomos, mas não estão isolados. E isto deve acontecer ao plantador de igrejas. Ele não vai abandonar completamente. Ele não é o dono da igreja, em primeiro lugar, nós temos que deixar isso aqui bem claro, mas aquela pessoa que começou a obra, ela pode até dar uma assessoria, se for necessário. Os relacionamentos contínuos têm muito a ver com o que falamos anteriormente. O que é isto? A obra do Senhor, por exemplo, o missionário, ele é o fundador, ele esteve ali, foi ele que foi o pioneiro, foi ele que deu o pontapé inicial naquela obra, ele fez tantas coisas, ele se deu ali, deu seu tempo, deu a sua vida, e ele já não está mais, mas ele foi o fundador, e com ele deve haver respeito mútuo, assim como ele tem que respeitar a liderança local, é uma coisa recíproca. Aquela liderança e aquela igreja terão um grande apreço por aquele missionário. Aí vem as orações, o apoio. Eu conheço um missionário, ele esteve na Guatemala por muitos anos, um missionário norte-americano, e ele já deixou o campo missionário há mais de 30 anos. Mas até hoje, todos os anos, aquele homem que hoje está com 75 anos, e eu tive o privilégio de conhecê-lo, todos os anos ele leva um grupo de irmãos missionários a Guatemala para fazer vários trabalhos de apoio. É o que muitas igrejas precisam no campo missionário, é a oração e o apoio. E nada melhor do que o missionário que já conhece, já esteve ali, ele conhece várias coisas e ele vai, como é o caso deste meu amigo, ele vai, às vezes, 2 vezes por ano a Guatemala, leva ajuda, leva uma boa equipe de obreiros, de pastores, de pregadores, de mestres da palavra de Deus, para darem apoio a igrejas que ele, no passado, foi o fundador. Então, é um relacionamento contínuo. Nós fazemos isto no Chile com muito carinho, com muito amor.
A igreja está lá estabelecida, mas existem laços, digamos, muito estreitados, muito profundos, e nós, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, com muita alegria, vamos ali apoiar os nossos irmãos. Eles não se sentem sozinhos, e, afinal de contas, a comunhão é fundamental. Com outras igrejas também, ele já não está naquele campo, mas pode haver cooperação e unidade na fé. Para a nossa próxima viagem missionária ao Chile, nós estamos, desde já, planejando todo um trabalho de apoio a outras igrejas que nós, no decorrer dos anos, fomos conhecendo no Chile. Eu conheço igrejas em várias regiões do Chile e pode haver esta cooperação, esta unidade na fé. Como eu gostaria de que pastores daqui estivessem ali apoiando nossos irmãos ali, aquelas outras igrejas que precisam. Vocês talvez não dimensionem as necessidades que existem no campo missionário, elas não são poucas. Há muitas necessidades em todos os sentidos, não é somente no sentido material ou financeiro, não. É no espiritual, é na formação, é na capacitação. E isso é muito bom quando existe dentro deste relacionamento contínuo. É uma coisa que não acaba. E é tão bom nós podermos rever alguns irmãos. Eu fico feliz, não vou ao Peru já há muitos anos, mas eu tenho notícias de que os irmãos ali estão a todo vapor, trabalhando para o Senhor. Uma igreja tão pequena que eu conheci há quase 30 anos atrás, e hoje é uma igreja que já fundou várias igrejas, é uma igreja que é missionária, e isso a gente ainda vai falar ainda nesta aula, mas para vocês verem a importância desse relacionamento contínuo entre o missionário fundador e aquelas igrejas que por ele foram plantadas. Com a missão, no caso, a parceria estratégica. Por exemplo, nós aqui no Centec, o que nós tensionamos? O nosso objetivo são povos não alcançados. Então, imaginem fazendo todo este trabalho de respeito mútuo, de oração, de apoio, de cooperação, e você está, por exemplo, o Chile e o Peru são países estratégicos. Observem que, geograficamente, se você for ver no mapa, o Brasil está separado destes países como Chile, Peru, Equador. Parece que não, mas há uma grande barreira geográfica que é a Cordilheira dos Andes. Agora imagina, do outro lado da Cordilheira dos Andes está o Pacífico e vários países que estão estrategicamente mais próximos. Parece que não, é muito fácil do Chile você chegar à Austrália, à China. Imagina. Então, você pode fazer uma parceria estratégica. Eu ainda tenho este sonho, não sei se o verei, porém, é fazer tanto do Chile quanto do Peru bases missionárias estratégicas. Para quê? Para chegar a povos não alcançados. Tanto nessas regiões, o Peru, por exemplo, tem muitos povos não alcançados, assim como a Bolívia, assim como o Equador, assim como a Venezuela, assim como a Colômbia, estão mais para o lado do Oceano Pacífico. E nós poderíamos, com a ajuda desses irmãos, com a cooperação e esse respeito mútuo, podemos fazer muitas coisas. Nós sozinhos talvez não tenhamos muita condição, mas em parceria é possível. E eu chamo isso de parceria estratégica, e o David Hazelgrave também ele fala sobre isto, da
do campo missionário que pode se converter em uma força missionária. A igreja missionária, justamente eu estou falando do que pode acontecer com uma igreja que foi plantada no campo missionário, esta igreja pode tornar-se uma missionária. O ID não é só para missionários, é para todas as igrejas, inclusive as igrejas que são plantadas em campos missionários. Eu me lembro de um artigo que eu li há muitos anos, intitulado Quando o campo missionário se converte numa força missionária. É possível? Sim, é possível. Eu, eu já experimentei isto. Já citei o caso do Peru, para que vocês possam localizar. Vejam no mapa do Peru, no sul do Peru, no extremo sul do Peru, um lugar chamado Tacna. É um departamento do Peru equivalente a um estado nosso, da nossa federação. E ali foi plantada uma igreja. E hoje esta igreja, Igreja Monte Oreb, é uma igreja missionária. Então, a igreja que há quase 30 anos atrás era uma igreja de pessoas pobres, de pessoas que viviam numa condição de pobreza extrema, as pessoas não podiam fazer nada, não sabiam fazer nada, assim diziam elas, mas fomos trabalhando com essas pessoas, fomos compartilhando da palavra de Deus, fomos discipulando. A igreja foi tomando vulto, foi crescendo, ela foi caminhando com seus próprios pés, a ponto de eu enxergar isto e dizer, Senhor, eu já cumpri a minha missão. Eu considero, eu estou vendo que esta igreja ela pode caminhar com seus próprios pés e com um pastor peruano. E foi o que eu fiz. E sem nenhum medo foi feita a transição e o pastor está lá há 25 anos. Um homem de Deus que deu continuidade ao que foi iniciado. Ele, obviamente, não é como eu, ele não é uma cópia Xerox minha, mas este homem, ele deu continuidade. Eu louvo a Deus por este homem de Deus chamado Hugo Huanca, que transformou, fez da igreja uma igreja missionária. O ID não foi só para a igreja que me enviou, o ID é para aquela igreja aonde eu estive. E hoje eles já fundaram várias igrejas, já enviaram vários missionários, inclusive muitos missionários foram crianças que no passado foram ministradas, foram ali ajudadas, os pais também. Hoje temos ali crianças do meu tempo que são professores universitários, são profissionais, advogados, engenheiros. A primeira moça que eu batizei, ela foi deputada lá no Peru. Então, louvamos a Deus por isto. A glória é do Senhor. Então, porque o ID não é só para os missionários. A frase do Hazelgrave é muito clara, é muito objetiva, é para todas as igrejas. Cada igreja deve reproduzir-se. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que voltar para a igreja Monte Oreb. Ela não ficou só nela. Ela, como foi fruto de missões, ela tornou-se uma igreja missionária e ela se reproduziu. Pelo menos eu lembro a última vez que eu estive com meus irmãos lá de Tacna, isso já faz 20 anos, eles naquela época haviam organizado 5 novas igrejas em diferentes lugares. Não era na cidade, era em outras cidades, inclusive. Eu ainda me lembro que um irmão que era líder dos jovens na época que eu cheguei, ele precisou se mudar de lugar e aonde ele chegou, um tempo depois, ele organizou uma igreja numa região remota na Cordilheira dos Andes. Então, a igreja deve reproduzir-se. A igreja que outrora foi plantada, ela se torna uma igreja missionária, ela deve reproduzir-se. Isso é maravilhoso.
Louvamos ao Senhor por isso. O ciclo paulino recomeça com a nova igreja. Se você for dar uma olhada, e eu tenho a certeza que você viu isso na leitura do livro do David Hazelgrave, o ciclo paulino, ele recomeça. O ciclo é uma coisa que começa, é como um relógio, né? Ele começa à meia-noite, ele dá a volta e chega à meia-noite de novo. O ciclo paulino, ele recomeça com a nova igreja. Então, a igreja que está começando, que está sendo plantada, ela passa por todo aquele processo e quando chega lá no recomeço, é uma nova igreja. Quem sabe, ou outras igrejas que estão sendo concomitantemente plantadas. O modelo de parceria. O modelo de parceria, para mim, é uma das coisas mais importantes, e o David Hazelgrave, ele fala isto com muita propriedade no seu livro. A missão, ela dá apoio técnico, treinamento e recursos. Quando um missionário é enviado ao campo missionário, e é para isto que nós estudamos tantas matérias. Para que a gente estuda as doutrinas básicas? Para que a gente estuda relações humanas? Para que a gente estuda a comunicação transcultural? É para que o missionário, ao ser enviado pela missão, a missão ela vai dar apoio técnico, treinamento e recursos. É basicamente isto. Aí eu contesto algumas missões que enviam, mas sem apoio técnico, sem treinamento e sem recursos. Uma missão que se preze, ela tem que dar, no mínimo, estas três coisas. O apoio técnico é fundamental. A logística, o treinamento, um missionário, ele tem que ser treinado e capacitado para ensinar a outros. Os recursos são os meios pelos quais a missão é cumprida. Nenhum soldado, segundo o apóstolo Paulo, ele vai para a guerra com seus próprios recursos. É impossível, não há condições. O Estado, a nação, se encarrega de treinar aquele soldado, de enviá-lo e prover aquele soldado dos recursos para que a guerra seja levada a cabo. A igreja local. A igreja local, ela, dentro desse modelo de parceria, existe a liderança, o testemunho e a multiplicação. Observem bem. Na missão, apoio técnico, treinamento e recursos. Na igreja local, liderança, testemunho e multiplicação. Quando estas duas coisas se acoplam, quando estas duas coisas se casam, que muitas vezes a igreja local ela precisa de apoio técnico, às vezes ela tem um projeto, digamos, um projeto semelhante, eles têm no coração de fazer um projeto como o Recomeço, daqui da Igreja Batista Peniel, na Ilha do Governador. Mas eles não têm apoio técnico, eles não têm logística. A missão, o missionário, aquele missionário, ele vai ensinar a liderança, ele vai ensinar aos irmãos como se faz, ele vai dar o treinamento e, quem sabe, prover com os recursos. Muitas vezes, há igrejas que têm problemas com o testemunho, mas graças ao treinamento do missionário naquele local, ele vai mostrar na Bíblia a necessidade do testemunho, ele vai mostrar a necessidade do discipulado, ele vai mostrar que o testemunho ele fala mais alto que os nossos sermões e aquela igreja será certamente abençoada. Com relação à multiplicação, às vezes falta à igreja. Eu me lembro no Peru,
com relação a recursos, eu já contei isto. É, eu encontrei, graças a Deus, um cofre que tinha na igreja, trancado. Aí só um diácono que tinha a chave, ele me deu a chave e eu vi que tinha dinheiro lá, dinheiro suficiente para fazer muitas coisas. Eles estavam guardando aquele dinheiro para fazer uma escada para o segundo andar. E eu vi os irmãos com tantas necessidades, vi tanta pobreza. Eu vi criança tomando mamadeira de água com aveia. E eu disse, não, Senhor, não posso, eu não posso deixar essas pessoas dessa maneira. E eu, com o conhecimento e o apoio da liderança, aquele dinheiro foi distribuído entre algumas famílias, e outra parte do recurso que havia foi usado para a evangelização. Um mês depois disso ter acontecido, a igreja tinha, em termos de recursos, 3 vezes mais, e a bênção de termos uma igreja cheia de novos convertidos, porque nós oramos e colocamos a mão na massa, arregaçamos a manga e colocamos a mão na massa. E houve uma multiplicação. Então, a igreja local ela tem isso: liderança, testemunho e multiplicação. Mas muitas vezes ela precisa de apoio técnico, precisa de treinamento, precisa de recursos, coisas que uma missão ela pode nos dar. Agora, dentro desse modelo de parceria, estamos falando daquele missionário, não é? Que foi pioneiro, esteve ali. Duas coisas que ele tem que evitar: o paternalismo e o abandono. Vamos falar do paternalismo. O paternalismo é aquela coisa tipo, o pastor é o fundador. Ele já não está mais no campo, mas a palavra dele é lei ali. É ele quem manda, é ele quem tem a última palavra. E as pessoas também ficam com aquela dependência. Ah, missionário, como vai você? Olha, eu pretendo abrir um negócio, o que o Senhor diz? E não sei o quê, e não faz nada sem a palavra daquele missionário, e aquele missionário se acha aquela pessoa capaz de orientar, de aconselhar, e ainda mais aquela igreja já tendo o seu pastor. Isto não é bom. Saudosismo. E uma coisa que eu ensinei aos meus irmãos no Peru foi exatamente isto. Quando eu saí, eu disse: nós estaremos juntos até o dia do Senhor, em espírito. Eu posso não estar aqui presente, mas muitas vezes eu estarei em espírito, porque eu estarei orando por vocês. Eu sempre me lembrarei de vocês das minhas orações, mas o pastor é o homem de Deus agora que vai estar aí com vocês, lhes vai dar o apoio, o carinho, o pastorado, etc. Então, o paternalismo não é bom. Hoje, eu me lembro, a última vez que eu estive na igreja, eu cheguei, tipo, de surpresa, num domingo, era Dia das Mães. Eu estava chegando no Peru para fazer umas conferências em uma outra igreja, e eu cheguei cedo, e eu falei, eu vou visitar a igreja Monte Oreb. Eu não vou me esquecer o carinho com o qual eu fui recebido. Não vou me esquecer que todos os irmãos, assim que eu entrei na igreja, o pastor estava começando a pregar. Ele fechou a Bíblia e falou: irmãos, está conosco o pastor Marcos. Todos se levantaram, foram me abraçar, e foi um momento muito gostoso. E eu disse para o pastor: pastor, perdoe-me, você estaria pregando, Hugo. Ele: Marcos,
aproveita e traz a palavra para os nossos irmãos aqui. E eu preguei. Quando terminou tudo, eu ia saindo, o pastor me chama e disse, não, pastor, vamos almoçar, vamos almoçar. Era Dia das Mães, um dia de almoço familiar. E me foi dado o privilégio de almoçar com o pastor, a sua família e mais umas 3 ou 4 famílias de obreiros da igreja que iam àquele restaurante. Então, mas não é paternalismo. Isto se chama apreço, carinho e consideração. Com relação ao abandono, uma vez que o missionário esteve no campo e deu a sua vida, terminou, ele esquece de tudo. Ai, eu sofri muito naquele lugar, não quero mais saber dali. Não, jamais o missionário pode fazer isto. Ele tem que, pelo menos, lembrar-se de que aqueles irmãos foram fruto do seu trabalho, foram fruto das suas orações, foram fruto, muitas vezes, de sofrimento, de choro, de lágrimas. Então, nunca um missionário deve abandonar aquelas pessoas. Temos aqui agora o desafio final. Qual é o desafio final quando o missionário já não está mais naquele lugar onde a igreja foi plantada? É a pergunta do milhão. Sua igreja está pronta para enviar missionários? É uma pergunta que eu ainda quero fazer a algumas igrejas por onde eu passei, que eu até considero que a obra não está completa. Eu vou considerar a obra completa quando aquela igreja estiver pronta para enviar missionários. É uma pergunta que cada missionário deve fazer depois de, quem sabe, anos de trabalho árduo, quem sabe depois de tanto sofrimento, mas aquela igreja foi plantada. Aquela igreja é uma igreja forte, porque foi discipulada, ela foi treinada, mas ela está pronta para enviar missionários? É uma pergunta e eu considero o desafio final para um missionário. E vem outra pergunta que você, plantador de igrejas, deve fazer. Como você pode contribuir para plantar uma nova igreja? São duas perguntas, ao meu modo de ver, bastante contundentes. Se aquela igreja está pronta para enviar missionários e agora o indivíduo, como você pode contribuir para plantar uma nova igreja? E finalizando a nossa aula, eu deixo esta frase: se quiser fazer crescer algo para durar pela eternidade, plante igrejas. E o Senhor deixa esta palavra aos plantadores de igreja: ide, eis que eu estou convosco todos os dias. Que bênção gloriosa, maravilhosa, saber que o Senhor, em meio a todo este complexo, nós sabemos que não é fácil plantar uma igreja. Eu sei perfeitamente disto, mas temos a promessa do Senhor: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus queridos, nós vamos finalizando este curso, vamos finalizando estas aulas que nós tivemos. Eu desejo que você seja um plantador de igrejas em um contexto transcultural. Este curso, ele não é para missionários locais. É para plantadores de igrejas num contexto missiológico. Assim que vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, nessa grande tarefa e que o nome do Senhor seja glorificado. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.